Bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, o presidente não está presidindo por motivos de estar ocupando o cargo de governador. Pediu desculpa a todos aqui. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, antes de começar a sessão, eu vou solicitar a Vossa Excelência que peça 1 minuto de silêncio, função do falecimento do nosso Papa. A presidência defere o pedido de Vossa Presidência. Passa-se a ordem do dia. Anuncio em tramitação ordinária. Em segunda discussão, redação do versículo assim emendada. Chico, ó, o microfone do presidente está meio bambo, hein? Ó. Tá meio bambo. Deixa eu ajustar aqui. Projeto de lei número 4167/2021, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a campanha Namoro Sem Violência, de prevenção e conscientização nas relações afetivas de namoro entre adolescentes. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, para discutir. Presidente, queria lhe saudar pelo exercício democrático da presidência. Obrigado. Dizer que eu apoio o projeto da Tia Ju, esse projeto 4167, que ele está alterando uma lei, a lei geral do calendário, e está incluindo a campanha Namoro Sem Violência, de prevenção e conscientização nas relações afetivas. Eu acho isso interessante pelo seguinte, porque não é um projeto moralista, não é um projeto de dizer não namorem, é um projeto que diz namore sem violência. No fundo é para prevenir, claro, o feminicídio, a violência de gênero, o machismo. Presidente, ninguém nasce machista, ninguém nasce racista, ninguém nasce LGBTfóbico. As pessoas, infelizmente, aprendem isso na sociedade. Então, as pessoas também têm que aprender a não serem machistas, a não serem racistas. Isso na escola. Eu, por exemplo, presidente, fiz uma lei antiga que se chama Lei Maria da Penha nas escolas. Ensinar nas escolas o que diz a Lei Maria da Penha, para combater o machismo e a violência desde os bancos da escola. Porque depois a gente fica jogando em cima da polícia, Vossa Excelência é das forças de segurança, sabe que há um limite. Isso é quando chega lá na ponta final. Aí depois diz, não reprime. Sim, mas você tem que estar antes para isso não acontecer. Senão você joga nas costas das forças da segurança uma missão, presidente, que é da família, da escola, da educação. Porque lá no fim, quando acontecem milhares de casos, o Brasil é campeão de feminicídio. Então,
eu acho acho bom esse projeto da Tia Ju. Me dirijo aqui às minhas companheiras revolucionárias que estão aqui, a Marina do MST, a Lilian Bering, a Hélia Takimoto, que estão nessa luta há muitos anos, e para dizer esse projeto é melhor, Érica, no sentido de que lá no passado existia uma visão mais moralista da igreja, no sentido até não aceitava a questão da camisinha, por exemplo, como prevenção. Diziam que isso podia estimular a devassidão ou coisas do gênero. E eu acho muito bacana esse projeto, namoro sem violência. Quer dizer, não fala nada contra o namoro. Namoro é ótimo. O ruim é a violência. Portanto, está de parabéns a deputada Tia Ju e votarei favoravelmente, senhor presidente. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a retação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Estou na guerra com esse microfone aqui, hein, Chico? Ó, ficou. Ó, caiu. Anuncio. Projeto de lei número 3659/2024, de autoria dos deputados Marina do MST, Jari Oliveira, Carlos Mink, Fred Pacheco, Yuri, Renata Souza, Élica Takimoto, Luiz Paulo, Flávio Serafini, Renato Machado e Dionísio Lins, que altere-se a Lei Estadual número 3.325, de 17 de dezembro de 99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e complementa a Lei Federal número 9.795/99, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Declaração, presidente. Voto, presidente. Depois da em votação, deputada... a redação do vencido, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Para a declaração... Para a declaração da voto, deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Queria fazer uma declaração de voto em torno do nosso projeto, que teve uma elaboração, presidente, em diálogo com o coletivo Democracia Verde, que é construído por ativistas, jovens, e que atuam nessa área da educação climática. São educadores e já fazem isso na prática. Então, eles proporam nós fazermos esse projeto de educação ambiental aqui nas escolas aqui do Rio de Janeiro, e foi grandiosa, fundamental a contribuição que esses jovens deram para a elaboração desse projeto de lei pela experiência que eles já realizam no dia a dia. Então, estou muito feliz por isso, inclusive agradecer aos jovens que contribuíram conosco, não é? E agradecer também aos nobres colegas que estão coautores também desse projeto, porque eu acho que eles estão em coautoria com o projeto de lei, porque eu acho que é um projeto, presidente, que traz como base a educação pública para a evolução do cidadão para a cidadania com esse tema da educação ambiental, não é? E é urgente esse tema que traz, né, para a gente colocar para a educação, para as escolas, para as comunidades, para o conjunto das famílias, enfim, para a gente estudar, debater, porque nós estamos vivendo uma crise ambiental mundial, desde aqui no mundo todo. E isso vai definir as próximas gerações. Então, quão importante
nós termos um projeto elaborado com a contribuição de jovens que já fazem esse trabalho da educação e pensando na formação das futuras gerações. Para isso, presidente, queria também trazer aqui alguns dados de uma pesquisa divulgada pela ONU em 2021, e foi divulgada no dia 5 de novembro de 2021, que aponta que 53% dos currículos educacionais de 100 países mencionam as mudanças climáticas. Então, já é um dado importante, digamos, que nós temos no mundo. Porém, quando fazem essa citação nesses países, é algo superficial. Infelizmente, não vai até a raiz da questão, do problema, daquilo que nós estamos vivendo, das necessidades de políticas públicas que nós temos de elaborar hoje. Além disso, esse estudo da ONU revelou que somente 40% dos 58 mil professores que foram entrevistados se sentem confiantes para tratar sobre esse tema. Então, vejam que também os professores precisam, não é? E aí a importância de ter um tema que vai da educação ambiental para as escolas, porque o professor, quando ensina, também aprende, não é, deputado Carlos Mink? Com certeza. Então, isso é muito importante. E outro dado muito interessante também dessa pesquisa da ONU é que eles dizem que apenas 1/3, né, desses professores, enfim, se sentem com segurança para explicar os impactos das mudanças climáticas nas regiões onde vivem. Então, vejam, para além de nós termos que hoje fazer um debate, estudar, pesquisar, buscar os elementos da ciência, da tecnologia para esse tema da educação ambiental no mundo, os professores também têm dificuldades para falar sobre esses impactos ambientais na sua região. Por fim, presidente, dizer que a educação é um instrumento mais importante, eu acredito, não é, para a gente garantir autonomia, competência para a juventude. E nesse cenário de crise climática, que não poupa ninguém, né, das suas consequências, a educação climática ela é uma questão imperativa. E dizer que, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nós temos assim, o dever de ser um exemplo a nível nacional, não é, para as coisas boas que nós podemos fazer, tanto nessa área da educação climática nas escolas, mas para outros temas também. E acho que esse projeto de lei sendo aprovado aqui na Assembleia Legislativa é uma contribuição importante que nós vamos estar dando para o conjunto da sociedade, não só carioca e fluminense, mas do conjunto do Brasil. E quero agradecer a todos os nobres colegas pela aprovação desse projeto de lei. Espero, presidente, que caia nas mãos do nosso governador atual para que ele sancione o mais rápido possível, não é, deputado Carlos Mink, já que o nosso presidente Rodrigo Bacelar está governador, né? Então, quem sabe não seja ele a sancionar nosso projeto o mais rápido possível. Obrigada, presidente, obrigada a todos os parlamentares que votaram a favor desse que eu acho um importante projeto de lei que nós aprovamos aqui na Assembleia hoje, que cria o Programa Estadual de Educação Ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, deputada Marina. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidente, renovo o meu sentimento de lhe cumprimentar pelo exercício da presidência. Cumprimento também nosso procurador-geral, Robson Maciel, sempre atento a tudo que acontece aqui. Cumprimento especialmente a nossa companheira Marina, do MST, que, consultadas várias lideranças ambientais, climáticas, ativistas, fez essa proposição e nós nos agregamos, vários de nós aqui, o deputado Jari Oliveira, meu companheiro ecossocialista, Fred Pacheco, Yuri, Renata Souza, nossa companheira professora Élica Takimoto, que está aqui abrilhantando
o assunto, também o Luiz Paulo, também nosso companheiro Luiz Paulo, decano, é coautor, Flávio Serafini, Renato Machado e o nosso imperador Dionísio Lins. Presidente, e esse projeto, ele altera um artigo de uma lei de 99, uma lei de minha autoria, deputada Élica, comentava consigo, de 99, portanto, a lei já tem 26 anos, que é a Lei de Educação Ambiental, deputada Marina. Então, eu dizia, há 26 anos nós aprovamos essa Lei de Educação Ambiental, que agora, em bom momento, é detalhada e enriquecida com temas que, há 26 anos, não eram tão candentes como hoje, como a questão climática, a questão das cidades, vários temas que há 26 anos, quando a gente aprovou a lei, não tinham o peso e a emergência que tem agora. Então, em bom momento, essa lei... Agora eu lhe digo, deputada Marina do MST, que foi a precursora e nós fomos nos incorporando a esse projeto, eu lhe digo o seguinte, nós ficamos anos lutando para o cumpra-se da Lei de Educação Ambiental, porque tinha lei e ninguém dava bola. Nós chegamos a fazer atos, por exemplo, em Teresópolis, fazendo na prática o que seria isso. Então, os professores de uma escola levaram os alunos para fazer o monitoramento da água do rio Paquequer, desde a nascente, deputado Luiz Paulo, que era limpinha, ia passando pela cidade, em cada ponto, lixo, esgoto, poluição, e virava aquilo que a maior parte dos nossos rios são, fétidos, né, mortos. E aí, o que os estudantes fizeram com a orientação dos professores? Coletavam, com os cuidados para não contaminar a amostra, em vários desses pontos, e viam o que acontecia em cada um desses pontos para ir piorando a água. O pai de um desses alunos era sócio de um laboratório que fez as análises. E depois eles faziam atos chamando a TV local, chamando os engenheiros, chamando os vereadores, para dizer, olha, até esse ponto estava limpinho, piorou muito, olha aqui qual é a razão. É tal empresa, é o lixo, é o esgoto. Então, isso, o que acontece? Isso é uma aula prática de educação ambiental. Fizemos uma coisa parecida, também por cumpra-se dessa lei, na região dos lagos. Tinha uma lagoa, Lagoa de Jacarepiá, que o pessoal da especulação imobiliária ia secando a lagoa, presidente, porque quando diminuía a lagoa, aumentava o tamanho do lote para vender. Então, a lagoa ia sendo sangrada, e o nome eram sangradouros, deputada Élica, iam diminuindo. Então, houve aulas, inclusive, de professores da UF, para os alunos de escolas públicas e particulares, sobre a importância dos sistemas lagunares, da pesca, das aves migratórias, tudo que é importante para que aquela lagoa não fosse considerada uma pocinha que, ao diminuir, aumentava o tamanho do lote para dar mais dinheirinho para a especulação. E assim foi, e os alunos, ao fim, com os professores, sobretudo os pais, colocaram dinheirinho, pegaram os caminhões, taparam os sangradouros, e a Lagoa de Jacarepiá voltou a crescer, o que mostra que o meio ambiente pode ser recuperado. Essa aula os alunos nunca mais vão esquecer, porque eles ajudaram a salvar uma lagoa. Então, eu falo isso tudo para louvar esse projeto que introduz numa lei de 99 temas que hoje são essenciais. As cidades resilientes, a justiça climática, a questão da adaptação, né? Todas as questões que não eram tão discutidas assim há 26 anos. E dizer, deputada Marina, que nós teremos com essa nova lei o mesmo esforço do cumpra-se que a gente teve com a lei original. Inclusive, quando a gente esteve na Secretaria Estadual do Ambiente, nós colocamos um recurso pesado do FECAM para o ERJ formar professores para eles darem educação ambiental. Porque tinha, deputado Luiz Paulo, a história do ovo e da galinha. Os professores não davam educação ambiental porque eles próprios não tinham essa formação. E as escolas não tinham um vídeo, né, um horto, um esquema de coleta de lixo, porque a educação ambiental é mudança de comportamento. Se você decora no quadro negro o que é buraco da camada de ozônio, aí todo mundo repete, buraco da camada de ozônio é. Mas as pessoas não mudam de comportamento,
Eu pergunto, deputada Lilian Bering, qual é a educação ambiental que não muda o comportamento? Não valeu. Então, você tem que mudar o comportamento. Então, nós tivemos, e aí colocamos recursos, e a UERJ formou cerca de 5.000 professores ao longo de 4 anos, para eles darem a educação ambiental nas escolas públicas estaduais, que tem mais de 1.300.000 alunos. Então, a gente vai fazer este mesmo cúmplice com essa nova lei, que em bom momento a deputada Marina, idealizadora original desse projeto, que solidariamente nos somamos, lembra que o próprio presidente da Assembleia, atualmente exercendo o cargo de governador, pode ser ele próprio quem sancione essa lei, prestigiando os seus colegas e prestigiando a educação, que é um tema que o deputado Rodrigo Bacelar sempre prestigiou. Então, essa é a minha explicação, a minha declaração e o meu desejo, presidente. Obrigado, deputado Carlos Mink. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 4153 de 2024, de autoria do deputado T.H. Joias, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Bar do Giló em Honório Gurgel e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Tem que falar o anuncio de novo. Anuncio, em primeira discussão, segundo dia, projeto de resolução número 1249 de 2025, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que altera a resolução número 810/97, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, favorável à emenda. Número 5, favorável com subemenda às emendas número 1, 2, 3 e 6. Favorável com subemenda à emenda número 4, concluindo por substitutivo de normas internas e preposição externas, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. E da mesa diretora, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Yuri Moura e Valdaci da Saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 1208 de 2025, de autoria da deputada Lilian Bering, que concede o prêmio Ana Nery da Saúde à ilustríssima senhora Maria da Glória do Desterro Costa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, pela ordem, não havendo, questão de ordem. deputado professor Luiz Paulo. Fazer uma sugestão a Vossa Excelência e a deputada. O projeto do 5º ao 12º é o mesmo prêmio. Se o senhor pudesse ler só os nomes das pessoas, a gente votar em conjunto, porque é o mesmo prêmio e a gente ganharia a velocidade. Se a deputada Votar em bloco, né, o deputado? mas lendo o nome das pessoas. Claro. Então, vamos lá. Senhora Maria da Glória Jali. Senhora Maria José dos Santos Peixoto. Senhora enfermeira Miriam Salles. Senhora Ougmar dos Santos Dias. Senhor Paulo Murilo de Paiva. Senhor Paulo Roberto Fichter Moreira. Senhor Pedro Júnior Bastos dos Santos. Enfermeira senhora Rosemary Ferreira Santana. Senhores que aprovam,
Permaneça como estão. Aprovado. Quero anunciar entre nós a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, Gervásio Braz. Seja bem-vindo a essa casa. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2661 de 2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual da Baía de Sepetiba e da outras providências. Pendendo dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saneamento Ambiental, de Defesa do Meio Ambiente, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, presidente Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 2661 de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que autoriza a criar o Fundo Estadual da Baía de Sepetiba e da outras providências. Existe uma, botar entre aspas, para o procurador não ficar triste comigo, uma jurisprudência na CCJ que a gente não vota mais projeto autorizativo. De outro lado, o Supremo tem se pronunciado algumas vezes contrário à criação de fundos, mas há muitas exceções aqui na Alerj. Vou nominar algumas. Fui autor, com o deputado Gilberto Palmares, da criação do FEIS, Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Criamos aqui o FEF, que depois foi substituído pelo FOT, que hoje bota um dinheiro alto no bolso do Estado, Fundo Orçamentário Temporário, e isso passou pelo Supremo e ficou válido e está valendo até hoje. Então, há diversas exceções aqui no Parlamento. Inclusive, lá atrás, originalmente, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, eu nem estava aqui, também foi criado por parlamentares. E também ele está introduzido na DCT da Constituição Federal. Então, dito isso, senhor presidente, o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, porque tudo que está escrito autorizativo, eu estou botando determinativo. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, o deputado Renan Jordi. Deputado Renan Jordi, Saneamento Ambiental, para emitir parecer. Em homenagem à presidência, à nova, ainda que interina, né, presidência do nobre amigo deputado Delaroli, voto favorável de acordo com a CCJ. Obrigado, Renan Jordi. Deputado Carlos Mink, pela Defesa do Meio Ambiente. Presidente, eu concordo muito com o que disse o deputado Luiz Paulo. É que há duas questões. A questão autorizativa, que a CCJ criou uma jurisprudência para não ser dessa forma, não tem sentido a gente autorizar uma coisa que o Poder Executivo já está autorizado. E tem a questão da criação de fundo, que há uma discussão, mas o deputado Luiz Paulo levantou várias exceções de fundos criados, né? Eu mesmo criei, por lei, o Fundo da Mata Atlântica, portanto, foram criados e não foram contestados. O procurador Robson estão em vigor. Então, mantendo o espírito que pretende o deputado Cláudio Caiado, a CCJ fez emendas
deputado Luiz Paulo, que eu entendo que corrigiram a questão do autorizativo. É isso? Exatamente. Então, a Comissão de Meio Ambiente apoia integralmente o voto da CCJ proferido pelo deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Carlos Mink. Deputado Valdo Ceasa, pela Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira. Parecer favorável, senhor presidente. Está bonito nessa cadeira aí, hein? Obrigado, meu amigo, meu irmão Valdo Ceasa. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renan Jordi. Deputado Renan Jordi. Favorável, senhor presidente. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a votação agora é no mérito. A Baía de Sepetiba, como bem sabe o deputado Carlos Mink, é muito esquecida pelos poderes executivos. E ela é mais poluída, ou tão poluída, quanto a Baía de Guanabara, que já mereceu muitos programas de despoluição. E da Baía de Sepetiba, muito poucos. Me lembro, senhor presidente, que quando fui, e Vossa Excelência era criança, secretário de Obras da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, entre 1989 e 92, não sei nem se Vossa Excelência já tinha nascido, nós criamos lá um mini projeto Rio Orla, na praia de Dona Luísa. E de lá para cá, alguns outros investimentos ocorreram, mas a Bahia precisa ser protegida. Lá tem pesca artesanal, tem restaurantes de boa qualidade. A praia de Sepetiba já foi um must, quando isso aqui era a Prefeitura do Distrito Federal, o Estado da Guanabara. Então, o projeto tem muito mérito, senhor presidente. Por isso, estou votando favoravelmente. Assinalando que é o projeto do deputado Caiado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Queria anunciar a presença do vereador Gabriel Bologia, de Fortaleza do Pessoal. Seja muito bem-vindo a essa casa. Qual? Gabriel Biologia. Anuncio. Projeto de lei número 2704/2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que dispõe sobre as medidas tendentes a coibir a prática de haters e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Fred Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões Ciência e Tecnologia, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Combate a Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças e de Fiscalização Financeira e Controle. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. Pela ordem. Presidente, foi alertado aqui pela assessoria que tem um projeto anterior, o 297 de 2015, de nossa autoria, que trata desse assunto. Então, embora a CCJ já tenha dado o parecer, nós temos uma posição que a qualquer momento pode ser revisto. Então, ia rogar a Vossa Excelência que remetesse à CCJ para analisar uma possível
anexação ao PL 297 de 2015, que está em tramitação, não está arquivado para ser... Presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, encaminhe presidente. De volta à CCJ. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, a sobremesa requer a inclusão da ordem do dia do projeto de resolução número 1181 de 2025, do deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador, nobre deputado, meu amigo, deputado Carlos Augusto. Quem é esse aqui? Deputado Carlos Machado. Não, Carlos Augusto. Próximo é o deputado Luiz Paulo. Chegou a acelerar, hein? Ah, tá. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham ainda em plenário ou de forma remota, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz àqueles que têm problemas auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Senhor presidente, esta é uma semana de muita tristeza. Eu, particularmente, fiquei muito comovido logo após, dia seguinte da Páscoa, receber a notícia do falecimento do Papa Francisco. Papa Francisco, na sua singeleza, na sua humildade, na sua proximidade com todos, principalmente com os mais pobres, deixou um legado de um papado na defesa daqueles que mais necessitam. Ele foi um dos grandes representantes da Igreja Católica Apostólica Romana. Não há praticamente ninguém que tenha deixado de ter algum grau de tristeza por esse falecimento. A imagem que eu tenho do Papa é como ele pertencesse a todas as nossas famílias, independente do credo que possamos praticar. É claro que vai haver um ou outro que politicamente vai fazer críticas, mas é um ou outro. A imensa maioria da população brasileira está muito combalida com essa perda irreparável. Em Roma, antes de sair de casa, eu olhei a televisão, deputado Valdaciase, e eram filas e filas de pessoas que queriam dar um último adeus a ele, visto que o velório vai se encerrar, em tese,
amanhã às 19 horas. Segundo esse noticiário, 50 mil pessoas já tinham passado pela capela para dar o último adeus. É possível que em todas as partes do mundo, se você quiser comprar uma passagem para Roma agora, é capaz de não ter uma passagem aérea. Era o Papa dos pobres, o Papa que se misturava com a população. E teve, com o último esforço da sua vida, no domingo da Páscoa, abençoar a todos e, ao mesmo tempo, entrar no seu carro aberto e circular no meio do povo, já que nem mais forças ele tinha para se locomover. E até o aceno dele, a população foi com grande dificuldade. Então, ele quis, até o último suspiro da sua vida, exercer o seu mandato papal, voltado exatamente para todos aqueles que, de alguma forma, têm fé, têm espiritualidade e têm crença. E tem uma frase dele que eu jamais esqueci quando foi entrevistado sobre a questão dos travestis nas igrejas, dos gays, etc., onde ele claramente disse o seguinte: eu não julgo ninguém. Todas as pessoas são dignas. E não fechou a porta para ninguém. Então, isso é um legado importantíssimo, porque, independente das nossas ideologias, independente das nossas preferências sexuais, independente de tudo, todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós merecemos respeitar e sermos respeitados. O que nos une não é o ódio. O que nos une é o amor e a fraternidade. E o Papa foi incisivo ao longo do seu papado nesse sentido. E esse é o maior legado. Porque se a gente for ver a essência dos textos bíblicos, o que vai saltar aos olhos é o amor, a compaixão e o perdão, com os melhores sentimentos para a humanidade caminhar, para a humanidade progredir. E o nosso Papa Francisco, que teve aqui no Brasil, né, com um acolhimento do nosso povo muito forte, né, foi o Papa que mostrou que esse é o comportamento que todos nós devemos ter. Além do mais, fez ele questão de nomear cardeais de diversas partes do mundo e não concentrar somente na Europa e principalmente na Itália. Então, ele diversificou os cardeais pelo mundo. Tanto é que a escolha do novo Papa tem 137 cardeais para votar. E o número máximo que até então existia era de 120. Então, até nisso, ele reformulou, como também fez uma profunda reforma na própria Igreja, no próprio Vaticano, né, diminuindo as hierarquias, os procedimentos e até a própria morte dele mesmo, quando fez uma opção de ser enterrado com as devidas simplicidades. Então, senhor presidente, escolhi aqui o expediente final, porque seria impossível o Parlamento Fluminense
não registrar uma perda tão grande para a humanidade, para o nosso país e para o nosso Estado. Até porque Dom Oroni Tempesta, que é o nosso cardeal, já está lá em Roma, porque é um dos eleitores do novo Papa. E vamos aguardar para que essa nova escolha, que no fundo os cardeais votam, mas no dogma de fé, quem escolhe o Papa é Deus através do Espírito Santo, que esse novo Papa tenha também uma missão que se assemelhe e dê continuidade o legado do Papa Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador, deputado delegado Carlos Augusto. Presidente, bom dia a todos e todas. Presidente, é com muita tristeza que eu venho aqui falar sobre a operação que foi desencadeada ontem pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público e Judiciário. 6 bilhões e 300 milhões de reais, que eu tenho certeza o presidente Lula vai falar que não sabia de nada, porque ele não sabe do Mensalão, ele não sabe do Petrolão, ele não sabe da Lava Jato, ele não sabe que a Nadine Heredia, aquela ordinária lá do Peru, aquela bandida, veio para cá com o avião da FAB. Nós pagamos para ela vir para cá, naquele conchavo lá de Peru, que ele mandou dar dinheiro para ela, através daquele homem magricelo lá, parece uma lagartixa, está envolvido em todos os escândalos do Brasil, aquele tal de Marcelo Odebrecht, ou praga também esse rapaz. Eu nunca vi, rapaz. Onde esse homem está, tem corrupção. Eu nunca vi um negócio desse. E aí ele vai falar que não sabe de nada. 211 mandados de busca e apreensão, 6 presos, 5 afastamentos, dinheiro recuperado, dólar, carros avaliados em 15 milhões, obras de arte, tudo para subtrair valores de idosos, valores de velhinhos, velhinhas, idosos que precisam de dinheiro nesse momento da vida, em medicamentos, médicos, pensionistas e aposentados. E aí eles utilizam 29 entidades, associações, sindicatos, para tirar dinheiro dessa gente através de valores que variavam de 40 a quase 80 reais por mês. É uma vergonha, mais uma vergonha, e uma inversão de valores, que agora eu escuto na Rádio Corredor, que é culpado disso tudo é a Polícia Federal. Agora, os culpados são Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, pela roubalheira, ou seja, querem ferrar novamente o governo Lula. Como é que pode isso, cara? Em vez de se preocupar com o rombo de 6,3 bilhões, se preocupam, olha, esse diretor-geral da Polícia Federal, daqui a pouquinho, não vai aguentar no cargo, não. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Por quê? Porque está trabalhando. Se trabalhar, pega. Se trabalhar, pega. Que falta de vergonha. Mais uma vez, porque corrupção todos os governos têm. Infelizmente. Todos os programas, Bolsa Família, todos os programas têm corrupção. No mundo, não é só no Brasil. Só que quando a esquerda entra, e a operação disseram que foi desde 2019 a 2024, porque os órgãos de imprensa estão adorando, né? Falam que é de 2019 a 2024 para incluir o governo Bolsonaro. Só que
Em 2023, saiu uma reportagem do Metrópolis dizendo que o faturamento de tais associações, de tais sindicatos, aumentou mais de 300%. Então, a investigação começou e pegou o rombo de 6,3 bilhões de reais, que, repito, o Lupe não deve saber, o Lula não deve saber, o Alessandro, que é o presidente do INSS, não deve saber, ninguém sabe de nada, eles nunca sabem de nada. O cara foi sindicalista a vida toda, esse Lula, mas ele com certeza não sabe de nada. E aí, ainda importa essa ordinária dessa mulher lá do Peru, se não bastassem os bandidos que aqui já atuam com muita facilidade, porque eu tenho certeza, infelizmente, que esse povo, vai contratar os melhores advogados, vai fazer aquele tráfico de influência, para que isso, lá na frente, infelizmente, não dê o resultado que deveria dar. Resultado vai dar. Resultado vai dar que esse pessoal que está trabalhando nessa investigação é um pessoal sério. Tanto que está batendo aí. E aí vem o Lewandowski, completamente constrangido, falar da operação. Corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa. Eles percorrem o Código Penal. Eles fazem uma verdadeira maratona no Código Penal. Bom, bem-vindo novamente à corrupção da esquerda. E aí eu vejo esse pessoal da esquerda aqui em plenário, entrando de cabeça baixa, rapaz. O pessoal não fala mais nada. Acabou, um silêncio. O pessoal não fala mais nada. E as mulheres, se falarem, não falem depois do jogo do Corinthians. Senão, como todo mundo sabe, depois do jogo do Corinthians, mulher pode apanhar, conforme disse o nosso querido presidente Lula. Muito obrigado, presidente. Está encerrada a sessão.